Olá, queridos amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso, mais uma conversa, amparados pela luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos finalizando o capítulo 7, que vai falar: bem-aventurados são os pobres de espírito. Foi Jesus que nos falou isso no Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças, ou seja, uma das bênçãos. Nós estamos finalizando esse capítulo, estamos ali no item 13, que vai falar sobre o homem inteligente. Então, qual será, as nossas reflexões hoje serão pautadas em qual será o papel do homem inteligente na Terra? Qual será a sua contribuição? Então, para começarmos as nossas reflexões de hoje, nós vamos recorrer a uma fala de Jesus, que ele fala no Evangelho: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Se eu der testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não será verdadeiro. O Pai que me enviou, esse dá testemunho de mim. Então vejam que Jesus, nós sabemos que Ele é o nosso governador espiritual planetário. Ele é responsável por nós aqui nesse planeta Terra. E Jesus é o espírito mais evoluído, mais puro e inteligente que esteve entre nós. E ele fala que ele não fez nada, não fazia nada, não manifestava nada se não fosse por intermédio do Pai, ou seja, seguindo as vontades, a manifestação divina em si mesmo. Então, quando nós reencarnamos, nós somos colocados, é feito a escolha de um lar, para que esse lar possa possibilitar o nosso desenvolvimento, seja ele intelectual, moral, e aquele lar ele vai ser ali o berço que propicia o desenvolvimento das necessidades e das virtudes, possibilita os caminhos para que nós possamos desenvolver, ter acesso a necessidades e desenvolver virtudes conforme a nossa necessidade evolutiva. Então, se estamos em um lar, em uma família, estamos em uma condição hoje que temos a nossa inteligência intelectual muito desenvolvida, foi porque aquele lar, aquela família e as condições que nós tivemos até esse presente momento, do ponto de vista material, foram possibilitando que nós chegássemos à condição desse despertar intelectual de hoje. Quem assim tiver essa possibilidade de estar com o intelecto bem desenvolvido, ser uma inteligência notável em determinada área. Então foi porque aquele lar proporcionou isso para nós, de acordo com a nossa escolha de evolução nesta encarnação. Então, se nós temos essa inteligência, ela é uma condição que nós precisamos contribuir, dividir essa inteligência. A inteligência ela é válida para a humanidade, nós sabemos disso quando compartilhada. Quando nós temos inteligências notáveis, como Einstein, como Thomas Edison, quando há historiadores importantes, como temos Charles Darwin, todas essas inteligências, elas contribuíram muito para a humanidade e existem muitas inteligências, elas contribuíram muito para o processo evolutivo e progresso da humanidade. Se nós observarmos o indivíduo, nós observarmos
a formação do indivíduo, a formação orgânica, nós vamos observar que não há diferenças na formação orgânica do indivíduo, seja no lar mais paupérrimo ou no lar mais abastado, seja aqui no Brasil ou no leste europeu, ou se nós falarmos em outros países, no Japão, no Oriente Médio, enfim, onde nós estivermos, a formação do homem, formação orgânica, ela é a mesma em qualquer lugar do nosso planeta. Isso mostra que nós temos uma origem comum e facilita que nós possamos nos libertar dos nossos anseios egóicos ao percebermos que nós somos irmãos, temos uma origem comum de formação. Então, compreendendo Deus como nosso Pai, nós estamos aqui a serviço da vontade divina, fazendo parte dessa natureza que é imutável, as leis divinas, fazendo parte das leis divinas que são imutáveis. Nós estamos aqui com o intuito único e objetivo de evoluir. E essa evolução, ela implica que se nós temos um conhecimento, nós temos uma inteligência, é nosso dever compartilhar e auxiliar aqueles que não têm esse conhecimento, que não teve essa oportunidade que nós tivemos de ter esse despertar e de evoluir tanto intelectualmente. Então, o que nós podemos fazer é compartilhar, é divulgar, é educar aqueles que não tiveram as mesmas oportunidades que nós nessa existência. Então veja que nós estamos nesse momento em um processo de pandemia mundial. E nesse momento há inteligências no planeta inteiro trabalhando no desenvolvimento de uma vacina. Há inteligências no mundo inteiro trabalhando no compartilhamento de informações. Há muitas inteligências trabalhando para que as crianças, para que todas as pessoas, seja do ensino fundamental, médio, universitário, mestrado, etc., para que essas pessoas não percam o ano letivo. Então, governos e essas inteligências e empresas estão trabalhando em conjunto nessa intermediação para que o aluno que está em casa possa ter acesso ao conhecimento, aos mestres, às escolas públicas ou privadas em qualquer lugar do mundo. Está sendo feito esse trabalho. Então nós vemos, recentemente estava assistindo uma reportagem, que quem trabalha na área tecnológica, isso que nós estamos vivenciando, de termos teleatendimento médico, aulas online e EAD 100%, estava previsto para que isso acontecesse, efetivamente fosse implantado daqui 4, 5 anos. Mas por conta da pandemia, isso foi antecipado, porque era previsto que as aulas voltassem em junho, ou julho, ou agosto, e vejamos, aqui no Brasil, por exemplo, ainda estamos sem perspectivas de quando que as aulas de fato voltarão presencialmente, porque ainda não temos uma vacina. Então, muitas inteligências estão trabalhando em diversas frentes para que aproximem as pessoas, para que aproxime o educando com o educador, para que se viabilize a questão da internet em populações mais distantes, para que chegue a internet aonde essas pessoas estão, onde os alunos estão, para que eles tenham acesso à educação e à informação. E no meio de tudo isso, há muitas inteligências que estão trabalhando e que estão com intuitos bons, seja com interesses de ganhos nesse processo e seja também de forma gratuita. Mas no meio de tudo isso, há também as inteligências que são usadas para o mal. Nós vemos nesse processo de pandemia quantas inteligências foram usadas para desvio de dinheiro, de verbas, de aquisições de compras de remédio que de fato não aconteceram. Essas pessoas estão usando a sua inteligência para o mal. Então a inteligência em si, ela não é ruim. Agora o uso que nós fazemos dela, aí nós qualificamos essa inteligência, se ela está sendo usada para o bem ou para o mal.
Então, tudo são ferramentas que nós podemos usar tanto para o bem comum quanto para o mal. Podemos usar só para os nossos interesses egóicos, nossa satisfação, nosso orgulho, nossa vaidade, ou podemos usar para o bem comum. Então, muitas vezes nós podemos pensar que nós não dispomos de condição, de auxílio, de ajuda. Mas nós vamos conseguir ajudar uma sala de aula, vamos conseguir ajudar 10 alunos divulgando esse curso, fazendo esse material. E sim, que seja 10 alunos, que seja 15 pessoas, com as possibilidades que nós temos, nós devemos multiplicar o conhecimento, auxiliar e expandir. Porque, como diz Sheila no livro Terapêutica de Emergência, o Espírito Sheila, ele vai falar que nós fazemos hoje o que o nosso alcance, o que a nossa mão atinge. A nossa mão alcança 10 educandos, podemos multiplicar e colocar um vídeo de algo que visa o bem comum, que visa conhecimento para o bem comum, que seja para 10 pessoas, para 5 pessoas. Fazemos dessa forma, vamos proceder dessa forma e vamos divulgar e vamos compartilhar. Nós vemos que aconteceram nestes últimos dias, nesses últimos meses, muitos compartilhamentos de informação, de cultura, de peças teatrais, de concertos musicais, teatro. As mais diversas manifestações de cultura e de conhecimento aconteceram de forma gratuita na internet. Porque todos estão doando o seu melhor, muitos da varanda da sua casa, tocando peças musicais. Todos estão divulgando o seu talento e compartilhando. Porque é o que nós conseguimos fazer nesse momento. Nós acreditamos que saindo da pandemia, acreditamos que já avançado para a reta final, imaginamos nesse processo. Ainda temos um longo caminho pela frente com o surgimento da vacina, com a imunização de toda a população mundial, enfim, ainda temos um longo processo. Mas percebemos que o homem é capaz de divulgar e de multiplicar conhecimento de forma gratuita ou até cobrando, mas compartilhando, divulgando, que seja cobrando porque houve um trabalho, houve um esforço, um empenho naquele conhecimento. Claro, é justo que se cobre. Ou se entender que dá para ser feito de forma gratuita também, muito bom, excelente, se pode fazer esse compartilhamento. Mas percebemos que nós somos capazes e que existem muitas inteligências e que existem muitos talentos e que nós podemos, em pouco tempo, ajudar na evolução mundial e no progresso mundial. Podemos transformar esse processo de pandemia em algo que vai nos trazer um progresso que seria num processo muito mais longo, acelerar esse progresso, acelerar esse processo tecnológico de que todos possam ter acesso ao conhecimento mundial através da internet. Hoje nós nem imaginávamos isso há cerca de 20 anos, que nós temos em tempo real contato com pessoas do mundo inteiro e podemos nos ver e nos falar. Então, toda essa tecnologia a nosso dispor, ela pode ser usada para o bem comum, especialmente para a evolução e para acelerar o progresso evolutivo mundialmente. Então, a inteligência, o homem inteligente, todos nós temos inteligência, uns mais, outros menos desenvolvido, mas todos nós temos condição de compartilhar e de usar isso em favor do bem comum. E fazemos isso ainda que de forma pequena, para um público menor, mas aquele público beneficiado já pode, com esse intuito, ir compartilhando e dividindo com outros e multiplicando, porque nós fazemos hoje a nossa parte. E como Sheila diz, o amanhã é de Deus. Amanhã é um novo dia e amanhã novas tecnologias virão, novas possibilidades chegarão às nossas mãos e quem sabe poderemos ajudar e ser mais útil a outras pessoas também. No fundo, nós que somos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, Deus nos criou todos simples e ignorantes em um determinado momento. Colocou em nossas consciências as suas leis, nos dotou com um livre-arbítrio. E ao longo do nosso processo evolutivo, nós vamos angariando conhecimento intelectual e moral. E
dentro desse processo de evolução, Deus nos usa para que nós possamos ser úteis uns aos outros. E nós somos colaboradores de Deus nesse processo evolutivo, porque todos nós estamos destinados à perfeição relativa. E quanto mais nós evoluímos, mais nós vamos compreendendo Deus. O reino de Deus, ele mora dentro de nós. As suas leis estão em nossa consciência. Nós somos filhos de Deus, veja isso. Deus nos criou simples e ignorantes, mas estamos aí para a eternidade. O nosso eu não é destruído e nunca será destruído, porque ele pertence ao nosso espírito. É uma manifestação do nosso espírito. Então, sendo colaboradores de Deus, nós vamos nesse processo de educativo, de autoeducação. O sábio, o Espírito Vinícius, ele vai falar que o sábio e o ignorante, a diferença entre eles é o quanto que um trabalhou mais no seu processo de autoeducação. E esse processo de autoeducação, nós vamos buscando esse autoconhecimento, mas as informações que nós recebemos externamente, elas vão nos influenciando nesse processo de autoconhecimento e do despertar do nosso melhor interior, a nossa luz interior, de fazer brilhar a nossa luz, que é o convite de Jesus. Então, para que a nossa luz interior desperte, nós precisamos ter boas influências externas, bons estímulos, com boas leituras, com leituras edificantes, com conhecimento que nos proporcione, que nos instiguem à evolução. E isso é o papel do bom conhecimento, da boa inteligência, que desperte no outro, vai despertando no outro. E vamos nessa esteira de um traz um devido conhecimento, um cientista traz devido conhecimento, muitos bebem daquela fonte, têm o despertar interior, têm insights, trabalham aquela informação e trazem outros conhecimentos, trazem outras descobertas científicas para a humanidade. E assim também funciona com o conhecimento moral. Na medida que vamos nos educando e vamos despertando para esse bem-estar comum, para a solidariedade, para o amor e fraternidade universal, vamos nos contagiando. E haverá um momento em que leis rígidas não precisam existir mais, porque teremos a consciência de que o nosso espaço, o nosso exercício da nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Vamos nos preocupando com o exercício e com o direito do outro cada vez mais, vamos ficando cada vez mais conscientes disso. E assim vai acontecendo de forma homeopática, diária, às vezes não perceptível aos nossos olhos, mas vai acontecendo a transformação mundial, planetária. Vamos caminhando em direção a um mundo de regeneração, vamos nos transformando até que cheguemos à condição de um mundo feliz, em que todos têm essa preocupação com o outro. E quando chegamos no mundo feliz, muitos podem pensar que ficaremos no mundo feliz e queremos estar lá e aproveitando. Muito pelo contrário. Muitos espíritos que já têm direito de estar no mundo feliz preferem estar entre nós, espiritualmente, às vezes reencarnando como missionário, para nos ajudar, para nos inspirar, para trazer exemplos de como nós podemos ser melhores. Porque quanto mais o espírito evolui moralmente, com as duas asas, a inteligência e do conhecimento juntas, ali evoluídas, mais esse espírito quer ser útil para a humanidade, para o universo, para o bem comum. É alegria, é um prazer para esse espírito que já evoluiu, para os espíritos puros, mais inteligentes, mais evoluídos, poder contribuir com o bem-estar comum universal. Então, que esse seja a reflexão de hoje, que esse seja o nosso objetivo, o nosso devotamento, a nossa dedicação no processo de buscarmos esse conhecimento que existe dentro de nós, buscando os estímulos bons do conhecimento, bebendo na fonte da inteligência de outros que já despertaram, para trazer esse conhecimento, esse despertar interior nosso,
despertar para os nossos talentos, porque todos nós temos luz e temos inteligência dentro de nós mesmos. E quanto mais vamos mergulhando nesse autoconhecimento, nessa inteligência que nós temos dentro de nós mesmos, nessa luz interior, vamos compreendendo melhor Deus, que é nosso Pai e é nosso Criador. E vamos entender o que Paulo disse, porque Paulo lá em Coríntios 13, ele fala que o que conhecemos de Deus hoje é muito distante da nossa realidade. Ele fala, o que conhecemos de Deus hoje é como se fosse, é muito pouco, é como se fosse num espelho, compreendemos Deus como se fosse num espelho muito embaçado. Ele fala, mas chegará o dia em que conheceremos Deus tão claramente como nesse momento ele vê o interior do meu coração. E ele fala, agora, portanto, permanecem 3 coisas: a fé, a esperança e o amor ou a caridade. Amor ou a caridade. E ele fala, dessas 3, a mais importante é o amor ou a caridade. Então, o amor e a caridade é o amor em exercício. Então, exercitar a caridade, colocar o amor em exercício através do conhecimento é multiplicar, é divulgar, sem orgulho, sem egoísmo, sem vaidade, o pouquíssimo que nós sabemos, especialmente as grandes inteligências, para oferecer material, conhecimento aos demais, para que possam eles também ter esse despertar da sua luz interior, do seu conhecimento, e irmos assim contagiando o mundo com o bom saber e assim evoluindo, progredindo de forma cada vez mais acelerada, tanto quanto nós compartilharmos e dividirmos o conhecimento de forma amorosa e caritativa, percebendo em todos que estão ao nosso redor que essencialmente nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai, criados com muito amor por Deus. Basta nós olharmos para a natureza e nós vamos perceber quão grande é o amor de Deus. Basta nós olharmos para uma flor, para uma simples pétala, há tanta cor, tanto amor, tanta beleza e tanta delicadeza. E é esse mesmo Pai que nos criou. Então, a exemplo de Jesus, que nós possamos buscar esse encontro com Deus dentro de nós mesmos, esse nosso Pai, e que os nossos atos possam emanar esse amor, estarmos cientes que nós somos colaboradores desse Pai na construção de um mundo melhor. Que Jesus abençoe os nossos esforços. Muita paz a todos.